Olá, seja muito bem-vindo ao canal Alessandro Moreno. Hoje eu quero trazer uma análise, uma reflexão muito profunda que pode nos ajudar a traçarmos estratégias para combatermos o bolsolavismo no Brasil. Olavo morreu, mas as suas ideias continuam proliferando-se neste país. Elas continuam muito presentes no cenário do debate político, acadêmico, dentro das instâncias de base da nossa sociedade. Afinal, como nós poderemos lutar contra a anticiência, a anti-educação? Como nós conseguiremos lutar contra o anti-intelectualismo? Como nós poderemos lutar contra o anti-academicismo? Enfim, como nós podemos lutar contra o fascismo? Temos que pensar a origem deste mal a partir de uma análise diacrônica dos processos que foram levando à absorção das ideias de Olavo de Carvalho por diversos indivíduos no Brasil e também por diversas instâncias sociais. Vem comigo porque a live de hoje vamos falar sobre as consequências do olavismo. Olavo de Carvalho, certa feita, declarou, inclusive com o seu pupilo chamado Nicolas Ferreira. Lá, naquela época, ele disse: "Eu fiz esta merda, eu vim para foder com tudo." E eu, naquela época, disse: "Terei a missão de limpar a cagada e desfazer tudo que foi fudido." Não saia daí, eu volto já depois da vinheta. Muito bem, como nós poderemos iniciar esta análise sobre Olavo de Carvalho? Pense bem comigo neste momento. O que ficou denominado de fato como olavismo? Nós sabemos que a política brasileira passou por uma transformação muito profunda na última década. Desde os idos de 2010, com a ascensão da Dilma ao poder, sua reeleição, nós vimos uma integração muito clara de grupos sociais, partidários, intrapartidários, movimentos de pressão como o dos moleques do MBL, que se mobilizavam contra o que eles denominavam ameaça comunista no Brasil. Versus estava Olavo de Carvalho, uma figura polêmica e controvertida, que entrou para polarizar o debate público. Então, Olavo de Carvalho se apresenta com algumas, vamos dizer, perspectivas que nos levaram a pensar de novo como pensar o Brasil. Sim, houve um impacto do pensamento olavista na política e na sociedade brasileira, ao ponto de tanto pastores quanto padres aderirem às ideias olavistas. Quem foi, na verdade, Olavo de Carvalho? Bem, o que podemos falar resumidamente é que Olavo de Carvalho foi um autodidata, um fracassado cognitivamente, que não conseguiu se desenvolver, não conseguia superar a quarta série ginasial para evoluir, para se desenvolver criticamente. Começou a ler de tudo que imaginava, interpretar do jeito que entendia, sem, inclusive, um metodologismo e um tecnicismo necessário. Começou a dar as suas aulas na época, rede e Orkut, aderindo vários adeptos. Ele, astrólogo, começou então a ver a ascensão da esquerda e de muitos artistas e intelectuais que passaram pelo crivo da academia, enquanto Olavo não conseguia evoluir. Vendo, claro, os seus antigos parceiros ascendendo-se ao poder, Olavo se achava um grande intelectual e começava então o seu ódio e disparo contra
a esquerda brasileira. O seu discurso anticomunista era o eixo central. Conspirações globais, críticas ao establishment e o anti-intelectualismo e culturalismo. Olavo adotou uma narrativa tradicional e conservadora, usando as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, entre outros. Começou a disparar suas mentiras. Seu tema principal era que o Brasil se tornaria comunista e que os comunistas já vinham tentando dar realmente um golpe à democracia para transformá-la numa ditadura, começando nos idos lá de 22, 32, 45, 64, como uma espécie de resistência às intentonas comunistas. Olavo de Carvalho, então, amedrontava o seu público, não perdoava, ele era implacável. Onde houvesse uma mente vazia e ignorante, Olavo de Carvalho disseminava o seu ninho de besteira. Olavo influenciou líderes políticos, magistrados, filósofos, sociólogos, antropólogos. Veja, copiando e colando atrás de um monitor, conseguiu levar uma geração de jovens, de fato, a uma distopia cognitiva clara, além do sentimento de ódio, que se associou a também um deputado federal que já tinha um histórico, um antecedente de total aversão e, consequentemente, imoralidade, Jair Messias Bolsonaro. O que marca, então, com a ascensão de Bolsonaro em nosso país é uma série de indicações feitas por Olavo de Carvalho para a estrutura do poder, além de continuar o seu discurso de que ele, de fato, era o mentor de uma nova direita no Brasil. Ele indica para ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Para a educação, o Abraham Weintraub. Lembrando, não preciso descrever as consequências sobre estas indicações. A radicação de setores da direita, então, começa com a promoção do combate ao que o Nicolas Ferreira até hoje vem disseminando, marxismo cultural. E a ideologia de gênero. Portanto, vamos destacar rapidamente para você algumas consequências do olavismo que está nos dando trabalho para poder consertar e eliminar. Primeiro é a polarização extrema. Como o discurso de Olavo de Carvalho foi se intensificando e dividindo a sociedade de modo geral. Seja ela conservadora ou liberal, onde se pensava ideias de Olavo de Carvalho, era extremamente conflito. Olavo de Carvalho e a sua demonização dos adversários políticos, inclusive intelectuais e até mesmo das Forças Armadas. Ele não media esforço para disparar em todos os setores. E muitos não percebiam que Olavo de Carvalho não passava de um lunático. Afinal, para quem era astrólogo, ele vivia no mundo da lua. O negacionismo, a rejeição à ciência, demonstrou muito claro que o Brasil não tinha como colher outro fruto, a não ser milhares de mortes. Quase isso. Na verdade, chegamos à casa ali de 800 mil mortes. Pois vimos que o discurso negacionista, o discurso antitecnicismo, o discurso anti-intelectualismo está tomando, e as universidades não produzem ciência, como nós veremos, evidentemente, as mentes vazias eram o chiqueiro de Olavo de Carvalho para implementar as suas fantasias. Carvalho então entra em um extremo declínio, pois afinal ele era o guru do bolsonarismo. Nada poderia deixar de passar ao crivo de sua validação. Vendo Bolsonaro, que ele acreditava ser a solução para o país, se aliando ao Centrão, se sujeitando às mãos, inclusive, daqueles que estavam na esquerda, indicando ministros para o STF, PGR, Olavo de Carvalho pira.
Vendo então Bolsonaro colocando ao seu lado o que o Olavo de Carvalho chamava de melancias comunistas, Olavo entra em desespero e acaba, inclusive, atacando o próprio Bolsonaro. E ele conseguiu, pois ele disse: eu te derrubo, eu te coloquei aí, eu te tiro. Olavo de Carvalho, então, começa o seu próprio trabalho de dividir a direita, rachar a própria direita. Muitos não percebiam, mas os seus constantes ataques aos aliados de Bolsonaro, bem como ao próprio Bolsonaro, era um favor à esquerda brasileira. Logo, é evidente que o anti-intelectualismo que ainda predominava, o anti-establishment, entre outras posições de Olavo de Carvalho, continua sendo defendido e adotado pelos seus alunos. Se há um legado que Olavo de Carvalho tenha deixado ao nosso país, é o legado da tragédia, da desgraça. Sua influência na cultura e na política, nas bases do que ele denomina direita brasileira, que eu já disse que de direita não tem nada. É para lá disso, eu digo que é uma característica do nefasto, trazendo o simbolismo da figura juslatina que designa o que é desalmado. Olavo de Carvalho continuava então disseminando suas teorias da conspiração, atacando as instituições, dizendo que a única solução para que de fato o Brasil tomasse jeito era de fato fraturando as estruturas estatais. O que vimos então no dia 8 de janeiro, na verdade de 2023, nada mais foi do que as consequências de fato dos discursos de Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho foi perdendo força? Claro que foi. Ele foi se desgastando? Foi. Porque ele também foi desgastando o próprio Bolsonaro. E aqueles que eram aliados de Bolsonaro iam descobrindo a verdadeira face de Bolsonaro. Os seus principais protagonistas, apoiadores que estavam ali na base deste extremismo bolsonarista, porque não existe um bolsonarismo tênue, ameno ou se pode pensar pacifista, mas sim, estes perceberam que estavam entrando numa sinuca de bico, como a Joyce, Alexandre Frota, até alguns do MBL perceberam que tinham entrado numa canoa furada produzido pelo olavismo. Então, até que ponto o olavismo foi uma consequência de um momento de crise institucional e cultural no Brasil? Para isto, nós vamos trazer algumas das principais declarações feitas por Olavo de Carvalho e nós analisaremos a partir de agora. Porque no meu Facebook eu tentei de tudo, mas não tinha um canal como este, não tinha tempo para usar as redes sociais devido atuar na construção civil, chegava muito cansado, sabe, não tinha tempo realmente, era só estudo e construção, muito mal, tinha tempo para curtir meus netos, meus filhos e até mesmo a minha esposa. Sim, agora com um tempo melhor, eu posso cumprir o meu papel de desbolsolavar o Brasil. Uma das declarações que fortaleceram o discurso extremista e que deixou um adepto, claro, um garoto, um moleque, sem moral, sem caráter do ponto de vista da nossa crítica, pois se vale de todo o arcabouço simbólico, religioso e teológico para alienar jovens que, na verdade, são extremamente ignorantes, porque afinal não existe algo que não possa ser produzido pela religião, senão ignorância. E o cristianismo é a fonte de alienação, de bestialização e idiotização. O exemplo é este camarada da foto, Nicolas Ferreira. Uma das declarações feitas por Olavo de Carvalho está aí, abre aspas, não existe essa coisa de ideologia de gênero. Isso é só um pretexto para destruir a família tradicional. Fecho aspas. Pois bem, na época, lá nos idos de 2018, eu criticava Olavo de Carvalho, mas era tratado como ignorante, era tratado como esquerdista, comunista e todos os istas. Meus amigos me detratavam e eu dizia, vocês não leem 1% do que Olavo de Carvalho
diz que leu. E o Olavo de Carvalho, inclusive, deixou esta declaração que eu vou trazer depois numa ocasião para vocês, quando ele disse: se os meus leitores, se os meus discípulos, se os meus seguidores lessem 1% do que eu publico, eles certamente não continuariam me seguindo. Olavo falou a verdade na época do Orkut, porque eles descobririam que Olavo não passava de um ignorante, Ctrl+C, mas Ctrl+V. Repetindo e colando, sem qualquer capacidade profunda, crítico-reflexiva, de poder levantar qualquer premissa epistemológica, metodológica, científica ou outras. Ele era apenas um memorizador de conceitos. E isso fazia com que alguns o achassem como intelectual de alto nível da filosofia, como o próprio Pondé. É piada mesmo. Pois bem, quando Olavo de Carvalho fez esta declaração, eu trouxe um vídeo explicando que, na verdade, ideologia de gênero não tem absolutamente nada a ver com o marxismo cultural, com a filosofia de Marx, com o materialismo histórico, científico, dialético, sabe? Não tem nada a ver com os projetos de Marx e Engels, não. Pois a história das civilizações antigas é marcada justamente pela naturalidade e normalidade das sociedades, como LGBT. Claro que não eram considerados assim. Eu expliquei que o berço das civilizações demonstram como, na verdade, era totalmente natural e normal a família homossexual ou homoafetiva. Eu expliquei que, inclusive, as religiões adotavam e defendiam o direito de um indivíduo poder desfrutar do sexo, do sentimento, do amor para com o mesmo sexo. Inclusive, eu ensinei que a homossexualidade foi criminalizada apenas por uma religião do planeta. Qual, professor? A judaica. E isto após o exílio babilônico, porque era um projeto de poder tal como o do bolsonarismo, de implementar um teocracismo no Brasil, assim como implementavam um javismo no Antigo Oriente. Portanto, eu me coloco à disposição de qualquer aluno de Olavo de Carvalho, seja doutor em Direito, em Filosofia ou em História. Pois, na verdade, falar de ideologia de gênero é apenas trazer uma nova nomenclatura na modernidade ou pós-modernidade para uma compreensão justamente daquilo que nós, na verdade, sempre tivemos conhecimento, de que as civilizações antigas, não apenas as orientais, mas até as do Ocidente, seja para a África ou não, seja para o lado da Assíria, falando dos sumerianos ou dos próprios egípcios, sim, a homossexualidade e todos os tipos de sociedades, vamos chamar homoafetivas, inclusive contribuíam para a economia da época. Inclusive a homossexualidade era uma prática muito comum, cultica, de adoração aos deuses, e inclusive pagava muito bem para aqueles que adentravam aos templos e ali usavam seus corpos com seus pares para cultuarem aos deuses. Então, de onde Olavo de Carvalho tirou que a ideologia de gênero, pensar o terceiro sexo, era uma coisa do marxismo, era uma coisa, claro, de uma luta contra a família tradicional? Bem, se podemos olhar do ponto de vista histórico, nunca houve família tradicional, porque nas religiões e civilizações antigas eram admitidos todos os tipos de sociedades ditas familiar. Diga-se de passagem, sequer se podia pensar e defender o que se passou a denominar com o judaísmo monogamia, quando na verdade era um balacobaco do borogodó. Era do sexo com filhas, com irmãs, tinha de tudo um pouco e nada se pensava, inclusive, do balacobaco entre pessoas do mesmo sexo. Ora, então, quem pode defender que Marx, Engels, eles criaram um projeto ideológico de destruição da família tradicional? Porque a tal família tradicional
é um projeto criado pós-exílio, justamente com um sentimento de radicalização clara da fé em Javé, um extremismo exacerbado para, inclusive, assassinar aqueles que pensavam diferentes. Mas calma, eu queria que esta fosse apenas uma das proposições ideológicas defendidas por Olavo de Carvalho, mas não é, ainda tem essa aqui. Olavo de Carvalho teve a coragem de afirmar, sim, que o cristianismo é o único fundamento possível para a civilização ocidental. E quantos não acreditaram nisto? Quando, na verdade, senhores, olhe para o cristianismo de todas as eras e até o presente momento. Se você me disser que existe alguma contribuição no que diz respeito ao bem-estar social produzido pelo cristianismo, eu não sei que cristianismo você, de fato, conhece. Porque, na verdade, eu não vou nem separar os cristianismos, mas vamos falar do cristianismo a partir de sua historicidade. Já no primeiro século, quando o cristianismo está se fundamentando no Ocidente a partir de um projeto para o qual ele foi, de fato, ali criado, romano, o que nós temos é a perseguição, inclusive, dos grupos sociais e religiosos, que são chamados de hereges e seitas, e um completo extermínio de imposição de costumes e dogmas sobre as leis dos ditos bispos. Um deles, Inácio de Antioquia. Vou lembrar de Diocleciano, que determina, inclusive, que se queimasse todos os tipos de literaturas que não fossem aprovados por eles. Verdade ou mentira era aquilo que o próprio cristianismo decidia. Se aparece como uma religião universalista, objetivista, absolutista, sobre todas as demais religiões do planeta. Ora, e eu pergunto, desde quando o cristianismo, de fato, pode e foi, de alguma forma, uma referência ético-moral para o Ocidente? Objetivamente, que cristianismo é esse que levou para as fogueiras, guilhotinas e tantas outras condições pessoas que simplesmente discordavam, aliás, da própria fé? Aqueles que faziam parte de um projeto clerical, por simplesmente discordarem ou cometerem alguns pequenos atos que não agradassem a elite clerical, eram levados para a Inquisição, conforme a foto que está aparecendo aí. E eu quero fazer isso olhando agora para os teus olhos. O cristianismo é, de fato, uma referência ética e moral para o Ocidente só se você está em outro planeta com outro cristianismo. Porque, na verdade, é este cristianismo que tem se percebido atualmente e que já vem de algumas décadas para cá, que está na contramão daquilo que, de fato, é defendido pela própria esquerda. Como, por exemplo, a proteção total da dignidade da pessoa humana, inclusive da criança e do adolescente. Mas o maior índice de pessoas que abusam de crianças, inclusive violentam mulheres, são por parte de cristãos. Pastores envolvidos em todo tipo de práticas imorais, sem contar criminosas. Que cristianismo é este? Se o cristianismo, de fato, em generalização, é a base e o fundamento para uma sociedade ocidental, não era para vivermos esta catástrofe moral que nós estamos vivendo. Já que se pensa cristianismo de forma generalizada como algo possível de aprimorar a sociedade, eu posso dizer que Marx estava certo. Portanto, eu vou trazer uma outra foto para você entender sobre a mesma argumentação do Olavo do Caralho. Espera aí, vamos lá. O Olavo do Caralho dizia: a ciência brasileira é uma piada. O que existe é só charlatanismo financiado pelo Estado. Nós colhemos a consequência da anticiência quando adotaram todas as proposições ideológicas de Olavo de Carvalho e submeteram a ciência ao crivo da crítica religiosa. A vacina era comunista, um projeto do capeta, do satã, do capiroto, de tudo que não prestava. Sim,
Pessoas passaram a vender feijãozinho. Olha como é que o cristianismo é a base de fato para uma cultura ocidental. Pessoas, inclusive, que aderiram às ideias de Olavo, foram vítimas. Inclusive, eu tenho aqui a minha desconfiança que entre os mortos devem ter aí quase 80% dos olavistas e bolsonaristas, porque afinal foram eles que negaram a ciência, foram eles que negaram o tenexismo, foram eles que negaram o intelectualismo. Eles, na verdade, negaram a verdade, ficaram com a mentira de um insano que, não tendo competência para responder questões mínimas, porque não se desenvolveu cognitivamente, usava seus ataques ad hominem com a erística schopenhaueriana para poder ganhar um debate. Bem, este aí é o Olavo do caralho, mas não para por aí. Veja, a figura que você está vendo, ela retrata como, de fato, o cristianismo é um exemplo de religião que, de fato, produz um bem-estar social. Você já viu uma religião que se diz ser a única verdadeira? O seu livro é o único sagrado. O seu livro é o único que contém verdades acerca de um ser que eles chamam de superior, que não coaduna com os pensamentos nem mesmo de outras civilizações e religiões que ainda possuem suas crenças. Vocês acham que o cristianismo se firmou no Ocidente através simplesmente da evangelização humanística? Não, foi a base da espada, a base da lança, a base das tochas de fogo, a base das perseguições e mortes. Mas vocês ouviram o Olavo de Carvalho e os meus amigos diziam: Olavo de Carvalho tinha razão. E eu clicava embaixo: um dia vocês dirão, o Olavo não tinha razão, mas o José sim. Então, veja, é disso que estamos falando. Olavo de Carvalho dizia: não existe essa coisa de ideologia de gênero. Isso é só um pretexto para destruir a família tradicional. Mas quem está destruindo a família tradicional são os pastores comedores de crianças. São os pastores que espancam esposas. São os pastores envolvidos no submundo da criminalidade, do narcotráfico, lavando dinheiro, inclusive também para políticos. Quem está destruindo a família são aqueles que estão explorando a fé alheia, fazendo pessoas abrirem mão do suor do seu rosto e entregarem tudo que possuem, acreditando que viverão num paraíso. Quem tem destruído a família são aqueles que dizem que a mulher é capacho do homem e que uma mulher, ela tem que cumprir os preceitos bíblicos e viver como uma escrava dentro do lar, na verdade, como uma semi-serva de seu esposo. Bem, estas são algumas das ideologias que foram defendidas por Olavo de Carvalho, como pelo 38ão, Nicolas Ferreira e por uma outra coachzinha da linguagem que apareceu por aí, uma tal de Cíntia alguma coisa. Portanto, poderia esperar algo mais da ignorância? Poderia esperar algo mais de quem sofreu um atrofiamento cerebral e não produziu absolutamente nada que pudesse, de fato, levar o indivíduo a uma profunda criticidade e desenvolvimento? Vejam quem são os adeptos de Olavo de Carvalho. Nicolas Ferreira, a Juizeca Foragida, Alan dos Santos, são pessoas que, na verdade, não conseguem nem entender o que leem e dizem que querem combater o analfabetismo funcional. Quando pegam o liberalismo para falar, escola austríaca, por exemplo, eu defendo os conceitos de Adam Smith, Edmund Burke, Milton Friedman, entre outros, eles acabam se contradizendo, pois quando vão falar de direitos individuais, eles entram na contramão porque terão que fazer ideologia, porque afinal, o direito individual só é bom e defendido e só tem fundamento quando é o teu, mas quando é o dos outros, é ideologia. Você está entendendo? Pois bem, e o meu papel é justamente este, é poder mostrar para vocês alguns dos argumentos de Olavo de Carvalho que mostram que não há absolutamente fundamento. Então segura aí. Olavo de Carvalho fazia piada dizendo que a ciência brasileira não tinha que ter credibilidade. Ele dizia que havia um charlatanismo. E nós vimos que o charlatanismo do bolsolavismo foi tão grave que até
Veja, vacina Covaxin era superfaturada, mesmo depois de ter sido protelada. Esse é o moralismo do olavismo. O globalismo, sim, o globalismo. Era um plano de destruição das soberanias nacionais. Eram? Pergunto para vocês. Hein? Sobre o feminismo, o que dizia Olavo de Carvalho? Dizia Olavo. Olavo dizia, o feminismo é uma doença mental. É isto que Olavo de Carvalho dizia. E eu pergunto para você, meu amigo, o feminismo é, de fato, uma doença mental? Não. Negativo. O feminismo é um movimento social, político, cultural, que, pelo contrário, buscou projetar a luta pela igualdade de direitos e oportunidades entre gêneros. Diferente do próprio Bolsonaro, que dizia que se a mulher quisesse ganhar mais, deveria, na verdade, lutar para poder ter mais forças e produzir o que o homem produz. Entre outras expressões, o objetivo do feminismo é combater desigualdades enfrentadas pelas mulheres. O feminismo abrange uma ampla gama de questões, incluindo direitos civis, econômicos, políticos, culturais e até pessoais. Os mesmos que defendem direitos individuais, que se dizem liberais, querem determinar o que é direito para o outro e o que não é direito. Quais são os objetivos principais do feminismo? Eu já disse, a igualdade de gênero. Afinal, por que um homem tem que ganhar mais? Só porque ele é mais forte, do ponto de vista físico, fisionômico, ou porque tem um pênis, ou seja lá o motivo? Será que realmente são estas questões que devem ser consideradas em relação aos gêneros? Portanto, é claro que para o Olavo de Carvalho, e isto, claro, foi proliferado e defendido pelo Bolsonaro, porque houve uma anomalia de encontros de duas bestializações. Então, primeiro, o objetivo dos princípios feministas sempre esteve pautado em direitos de salários iguais, educação e oportunidade. O feminismo lutou para combater a violência de gênero. Luta contra o assédio, a violência doméstica, feminicídio, entre outras, inclusive outras formas de opressão. É por isso que você vê um bestializado chamado 38, entre outros, que eu aguardo para um debate comigo, que tentam defender este tipo de ideias, onde, na verdade, não existe feminicídio, não existe agressão contra a mulher, que, na verdade, tudo isso é um projeto da esquerda, a mulherada se faz de vítima, sabe, de violência doméstica para poder oprimir o homem. Ou seja, o bolsolavismo inverteu a realidade das coisas. A vítima é que é culpada e o Estado se vale dessa culpabilidade para poder, de alguma forma, inverter os fatos. Não. A autonomia corporal, os mesmos que dizem que defendem o direito individual, não, eles defendem aquela moral cristã de uma religião que é o cristianismo, que o Olavo disse que é o bem do Ocidente. Porque o feminismo defende a autonomia corporal, defende o direito das mulheres sobre os seus próprios corpos, incluindo direitos reprodutivos e sexuais, defende o direito de uma mulher que foi violentada sexualmente, de não carregar em qualquer fase da gestação, e passando por todos os processos psicológicos, terapêuticos, entre outros, clínicos, hospitalares, até que ela, por si só, decida quando ela quiser, eu quero ou eu não quero, e não se basearam numa teologia de uma religião que é uma catástrofe social, é uma catástrofe moral. A história é marcada por um banho de sangue justamente pelo cristianismo, e não pelo ateísmo, e não pelo agnosticismo, e não pelos irreligiosos. Portanto, é uma bestialidade, a mesma religião onde o Deus é um assassino, manda matar crianças, inclusive transpassar a espada no ventre de mulheres grávidas. É o mesmo olavismo, é o mesmo teologismo que tenta dizer que uma mulher, ela é feminista e que é uma ideologia de gênero, de esquerda, defender e decidir sobre o seu próprio corpo. Comigo não vai dar, eles não vão aguentar um debate com o Alessandro Moreno. O feminismo também defende a representação política e social. É uma conquista da mulher, a mulher ocupando, inclusive, quantas bolsonaristas agradeçam
ao feminismo. Agradeçam às mulheres que um dia se posicionaram e essa ideologia que vocês dizem que não prestam, porque elas estão lá de igualdade e paridade, representando os interesses dos seus movimentos, de seus eleitores e os seus próprios direitos. Então, olha que legal, olha que bom, olha como, na verdade, estamos no caminho certo. Sim, estamos no caminho certo. Outra questão que o feminismo vai defender e diluir é justamente a questão estereótipa. Sim, a desconstrução de estereótipos. O feminismo enfrenta normas e papéis de gênero que limitam a liberdade e o potencial das pessoas. E isto você acha que é algo ruim? Porque para o Olavo de Carvalho, minha gente, tudo isso aí que vocês estão vendo, não prestavam. O Olavo veio para fazer uma merda e eu estou ajudando a limpar. Não existe ideologia de gênero. Não existe ideologia de gênero. Isso, veja, eu já mostrei aqui, eu já dei uma aula. Como as sociedades antigas, de fato, viviam em harmonia, até que um grupo de oportunistas, absolutistas, inventaram um Deus, que é uma fantasia, que é um delírio, construíram um templo, estabeleceram um núcleo de adoração e começaram a perseguir, matarem de todas as formas aqueles que eram diferentes. Mas, para o Olavo do caralho aí, né, a ideologia de gênero é um pretexto para destruir a família tradicional. Mas as famílias antigas nunca foram destruídas. Pelo contrário, foi este modelo de sociedade que foi implementado no Ocidente pelos romanos, pela Igreja Católica, e que, por consequência, colheu de seus males com o protestantismo, que vem destruindo a sociedade. O cristianismo não é, e nunca foi e nunca será, somente na cabeça de gente insana que acredita que sua religião é melhor do que a do outro e que de fato existe uma ética, uma máxima e uma moral na Bíblia. Se existe, eles não estão vivendo. A ciência brasileira é uma piada. O que existe é só charlatanismo financiado pelo Estado. Verdade, como compra de vacina a $1 superfaturado, como a negação da vacina e tantas outras coisas que vimos, né? O uso indevido da máscara, né? E por aí vai. Verdade, Olavo. Nisso o Olavo, né, não tinha razão. Então, minha gente, do que nós podemos aduzir diante de algo tão catastrófico como justamente aquilo que foi proliferado por Olavo de Carvalho. Mas calma, não para por aí, porque a gente ainda tem muita coisa para falar, porque a gente sabe que, na verdade, se não fosse o feminismo, principalmente nos idos ali do século XIX ao século XX, acirrando uma luta, tivemos ali na metade do século XX, nas décadas de 60 e 80, o enfoque nos direitos reprodutivos e igualdade de trabalho e sobre questões sociais. Tivemos já na década de 90 a exploração da diversidade com as experiências femininas, inclusive incluindo raça e orientação sexual. E é claro que adentramos em 2010, seccional, e o combate ao assédio online. Porque, na verdade, o homem ele quer assediar mesmo, quer abusar, mulheres dentro de conduções superlotadas de ônibus sendo instrumentos do desejos de vigaristas, picaretas, que para eles não, bandido bom para eles é só o que manda matar a vereadora. Você não entendeu? Eu entendi. Portanto, quais foram os impactos de Olavo de Carvalho na cultura brasileira? Foram os piores. Polarização, o debate público se tornou numa divisão, uma suposta guerra cultural, influência nas políticas públicas, inclusive com decisões e controvérsias dentro do MEC Itamaraty, e inspirada nos pensamentos de Olavo de Carvalho, como Mussolini fez na Itália, atacando as instituições educacionais, enfraquecendo as instituições e dizendo que agora sim vamos estabelecer um modelo forte de academicismo, criando robôs humanos para guerrearem
Como disse o Nicolas Ferreira numa live, se for para defender uma ditadura, eu defendo a minha. Então, Nicolas, se prepare porque eu vou defender a minha e vou combater a tua. Eu não sou porra nenhuma. Eu só quero fuder com a esquerda. Morreu com natureza de comunista. Portanto, com a sua morte, nós vimos claramente o enfraquecimento. Na verdade, o bolsolavismo já foi se enfraquecendo quando Olavo de Carvalho começou a atacar os próprios aliados de Bolsonaro, né? Nós começamos a ter as perdas dos espaços e os círculos de governabilidade entre os conservadores tradicionais. Aqueles que eram ditos inimigos número 1 de Bolsonaro, os centrões, passavam a fazer parte desta estrutura. Porém, o Olavo morreu, mas as suas ideias continuam vivas e eu, Alessandro Moreno, irei combatê-las enquanto viver. Perpetuação de suas ideias em setores específicos da sociedade, o impacto estrutural no debate político e cultural. Esse garoto que você viu na tela, o Nicolas Ferreira, ele não tem argumento científico, técnico, teórico para produzir um debate que possa levar este país para um campo de progresso. Ele só usa ideologia. É lacração e lacração não produz nada. E provavelmente irá conseguir se reeleger por causa da classe mais ignorante da sociedade, a evangélica. Nós vimos, os que dizem que querem defender a democracia, na verdade, estão querendo destruir a democracia, invertendo a ordem das coisas e até as narrativas. Porque dizia Olavo de Carvalho, abre aspas, a democracia brasileira é uma farsa construída sobre a ignorância do povo. A gente está vendo aí o resultado, A gente está vendo aí o resultado. Sei, a gente viu. Portanto, este será o vídeo 1 do meu projeto Desbolsolavando o Brasil. Agora, meu amigo, se você tem consciência do teu papel, do teu dever e da tua responsabilidade, senta o dedo no like, compartilhe. Eu fiz de tudo para conseguir trazer aqui uma exposição, quase que narrando um jogo de futebol, para que este vídeo não ficasse tão longo. Mas compartilhe, curta, envie para os seus amigos. Refutando Olavo de Carvalho em apenas 1 hora.